em Cristo, a paz do Senhor, como estão vocês? Espero que esteja tudo bem aí, não é? Neste momento aí que estamos passando, espero que esteja tudo ok com você e sua família, não é? E aqui estamos para mais uma lição da nossa escola bíblica dominical, ok? Nessa oportunidade, estaremos estudando a lição de número 6, que traz por título Uma Vida Cheia do Espírito Santo. Uma vida cheia do Espírito Santo. É muito importante termos uma vida cheia do Espírito Santo, ok? O nosso texto bíblico base está na carta aos Efésios, né? Está lá no Novo Testamento, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja que estava em Éfeso, carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 15 ao versículo 21, ok? Carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 15 ao versículo 21, é o nosso texto bíblico base, ok? A nossa meditação está em Romanos, capítulo 14, versículo de número 17. Romanos, capítulo 14, versículo 17, que diz assim: Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Ok? Vou repetir. Isso está em Romanos, capítulo 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Ok? Na nossa introdução, o autor diz o seguinte: ter uma vida cheia do Espírito Santo requer de nós atitudes e disciplinas necessárias a essa finalidade, certo? Então, ser cheio do Espírito Santo requer de nós um compromisso, requer de nós uma responsabilidade, ok? É certo que o Espírito Santo deseja dirigir a nossa vida em sua totalidade. O Espírito Santo deseja agir em nós e através de nós de uma forma extraordinária. Todavia, nós temos uma responsabilidade nesta relação, uma responsabilidade que torna evidente essa nossa disposição em sermos cheios do Espírito Santo, ok? E o autor ainda diz aqui na introdução: pois ou somos cheios de nós mesmos, ou somos cheios do Espírito, ok? Ou a sua vida é uma vida totalmente dominada por você, direcionada por você, certo? Ou a sua vida é direcionada pelo Espírito Santo, ok? Que tipo de pessoa eu sou? Que tipo de cristão eu sou? Um cristão direcionado pelas próprias vontades, desejos e paixões? Ou um cristão direcionado pela vontade do Senhor, pela vontade do Espírito Santo? Certo? Então é basicamente isso que nós veremos, ou já estamos vendo aqui nesta lição que traz por título Uma Vida Cheia do Espírito Santo. Lembrando a vocês que é da vontade de Deus que todos nós sejamos cheios do Espírito Santo. Que a nossa vida seja uma vida cheia do Espírito Santo e não uma vida cheia de nós mesmos
ou cheia daquilo que é a ética do mundo, certo? No primeiro ponto, o autor diz: enchei-vos do Espírito. E ele diz: enchei-vos do Espírito. O que é ser cheio do Espírito? E ele coloca aqui, né, aliás, em forma de pergunta, o que é ser cheio do Espírito? E ele, em um primeiro momento, explica para nós quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo, gente, é a terceira pessoa da Trindade. Não sei se vocês se lembram da aula que tivemos sobre a Trindade. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E o Espírito Santo, como membro da Trindade, ele é Deus. Ele é Deus. O Espírito Santo, ele é Deus. Certo? Existe uma certa seita que afirma que o Espírito Santo é apenas uma força ativa. Mas não. O Espírito Santo é Deus. E se olharmos para a Bíblia, perceberemos que o Espírito Santo, como Deus, possui personalidade. Porque a Bíblia descreve o Espírito Santo como uma pessoa que vê, que fala, que sente, e assim por diante. Então, nós temos que partir deste pressuposto. O Espírito Santo é Deus. Ok, irmãos? E é importante que sejamos cheios do Espírito Santo. Ok? Certo? O autor diz aqui para nós: a missão do Espírito Santo, portanto, é nos santificar, nos fazer caminhar mais perto de Deus e mais distante do mundo. Agora entenda, irmãos, quando você recebe a Cristo como Salvador, o Espírito Santo passa a residir em você. Ok? Nós somos templos do Espírito Santo. E como templos do Espírito Santo, somos morada dele. Você já tem a Jesus como seu Senhor e único Salvador? Então o Espírito Santo reside em você, mora em você, habita em você, certo? Ele habita em nós. E ao habitar em nós, o Espírito Santo nos direcionará ao caminho da santificação. Uma santificação progressiva. Ou seja, a cada dia desejarei ser mais santo. Ok? Santo, 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 né? No sentido de desejar a santidade. E a ideia de santidade aqui é estar separado. Separado do mundo, separado para Cristo. Certo? Separado no mundo, não no sentido de não estar presente no mundo, né? E aqui a ideia é geográfica, né? Porque nós estamos presentes geograficamente no mundo. Agora é certo que o mundo tem a sua ética, e a ética que rege o mundo é uma ética que confronta a vontade de Deus. Basta olhar para a realidade que nos envolve hoje, olhar para a mídia, olhar para o discurso da filosofia, de muitas psicologias, olhar para o discurso da mídia, o discurso dos artistas, de muitos políticos. São discursos ou narrativas que transmitem aquilo que é a ética do mundo, certo? E, sendo nós cheios do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo, templo do Espírito Santo, iremos nos opor
a tais discursos que confrontam a vontade de Deus. Deixaremos de lado essas narrativas, não é? Para seguir a vontade de Deus em nossas vidas, certo? O autor coloca aqui para nós ainda: então, ser cheio do Espírito Santo é ter a vida conduzida pelo Espírito de Deus. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Uma coisa importante que nós precisamos observar: nós temos a nossa vontade, certo? Nós temos a vontade do mundo e temos a vontade de Deus, certo? Uma pessoa cheia do Espírito Santo diz não para a sua própria vontade, diz não para a vontade do mundo e diz sim para a vontade de Deus. Jesus Cristo disse no Getsêmani: não seja feito o que eu quero, mas seja feito conforme a tua vontade. Certa feita, Jesus disse aos discípulos: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que está nos céus. Jesus, uma outra vez, disse também aos seus discípulos: o meu Pai, aliás, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Certo, gente? Então, fazer a vontade de Deus. Todo aquele que faz a vontade de Deus cumpre a vontade do Pai. Ele é cheio do Espírito Santo. Somente sendo cheios do Espírito Santo teremos uma vida submissa à vontade de Deus. E esta é uma evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Lembrando, uma pessoa cheia do Espírito Santo não vive em submissão à própria vontade ou à vontade do mundo, mas à vontade de Deus, ok? Seguindo em diante, o autor diz assim: agindo como pessoas sábias, ok? A nossa comunhão com Cristo deve ser manifesta em nossas atitudes. O autor está agora nos ensinando que uma pessoa cheia do Espírito Santo terá atitudes sábias. Sábias. E aqui temos a ideia de sabedoria. Existe uma diferença entre o saber, como conhecimento adquirido, e a sabedoria. Temos uma diferença. Não são necessariamente as mesmas coisas. O saber, ele surge como uma ação do estudo. Então você estuda e adquire o conhecimento. Neste exato momento que você adquiriu o conhecimento, você tem aí uma manifestação do saber. Você passa a saber de coisas. Agora, a sabedoria é a prática de vida, certo? A sabedoria seria basicamente o saber em prática. Por exemplo, podemos ler inúmeros livros sobre teologia da oração. Podemos ler inúmeros textos a respeito da teologia da oração. Você pode ler inúmeros autores, grandes homens de Deus na história da igreja que poderão escrever ou escreveram sobre oração. E todos eles vão dizer, de uma forma uniforme, que a oração é coisa boa.
E ao terminar de ler esses autores, você adquire um saber que a oração é coisa boa. Mas e a sabedoria? A sabedoria seria o ato de colocar este saber em prática. Bom, já li inúmeros livros sobre oração e descobri que oração é coisa boa, certo? Eu já sei disso. Agora, para chegar à esfera da sabedoria, eu preciso fazer que este saber se torne uma ação prática. É a prática do saber. É a prática dos valores que você adquire através do saber. Ok? Então a sabedoria também, ela tem a ver com a prática de valores, né? Prática da ética. E no nosso caso, que falamos de ética cristã, a sabedoria consiste na prática dos valores ensinados por Deus em sua palavra. Somente uma pessoa cheia do Espírito Santo poderá agir com sabedoria no mundo. Ok? Outro ponto importante, diz o autor, sobre o Espírito Santo aqui, remindo o tempo. Não podemos utilizar esse presente dado por Deus a todas as pessoas, o tempo, com coisas que não trarão edificação. Então aqui o autor está dizendo que uma pessoa cheia do Espírito Santo não perde tempo com coisas que não têm relevância. Ao contrário, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela investe o seu tempo na leitura das Sagradas Escrituras, na vida de oração, ok? Ela investe o seu tempo compartilhando do Evangelho de Cristo, certo? Ela não desperdiça o seu tempo com coisas que não valem a pena, certo? E você sabe muito bem quais são essas coisas que não valem a pena, porque o Espírito Santo fala ao seu coração que tem certas coisas que não valem a pena investir tempo, não é? Investir tempo. E o tempo, ele é um bem extraordinário no cenário da vida, ok? E uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela investirá o seu tempo com coisas que agradam a Deus, com coisas que com certeza agradam ao Senhor. Ok, irmãos? Certo? Vamos em frente. Entendendo a vontade do Senhor. Paulo diz que devemos entender qual é a vontade do Senhor. Mas como entender a vontade de um Deus que não vemos? Como entender a vontade de um Deus que não vemos? A resposta a essa pergunta encontra-se na leitura da palavra de Deus e nos momentos de oração que passamos com Ele. Então é importante, irmãos, entendermos que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela procurará viver a vontade do Senhor. E como que eu consigo e como que eu faço para descobrir qual é a vontade do Senhor? Simples. Para descobrir a vontade do Senhor, basta ler a palavra. Leia a Bíblia. A Bíblia, ela é inspirada por Deus. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. E sendo ela a palavra de Deus, nos traz instruções que podem abençoar de uma forma especial a nossa vida e a vida daqueles que estão ao nosso redor, como, por exemplo, a família, a igreja, a sociedade,
certo? E uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela conseguirá compreender a vontade de Deus através da Bíblia e praticar aquilo que está na Bíblia, ok? Quer descobrir a vontade de Deus para a sua vida? Leia a Bíblia, ok, gente? Certo? Beleza? Vamos agora aqui para o segundo capítulo, buscando as coisas espirituais. Ok, meus irmãos? Então, vamos aqui para o capítulo de número 2, buscando as coisas espirituais. E o autor nos diz aqui o seguinte: não vos embriagueis com o vinho, certo? E uma coisa importante que ele nos coloca aqui é o seguinte: Deus espera que tenhamos o juízo perfeito em todos os momentos. E por isso, não devemos ficar entorpecidos com bebidas alcoólicas. Lembre-se de que os bêbados não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 10. A ideia colocada aqui pelo autor é que uma pessoa cheia do Espírito Santo não se entrega ao alcoolismo, certo? Até mesmo porque nós vivemos em uma sociedade que trabalha a ideia de que o alcoolismo, em certos pontos, é bom, né? Nós vivemos aí em uma sociedade que ampara o alcoolismo em certos pontos como uma coisa boa, né? Ou seja, viver um momento de alegria, né? Curtir com os amigos e assim por diante. Todavia, a própria sociedade propõe para nós que o alcoolismo realmente traz consequências terríveis. As consequências do alcoolismo são terríveis, ok? São terríveis. E a palavra de Deus nos fará este apontamento, que verdadeiramente o alcoolismo traz consequências terríveis. O alcoolismo, ele compromete as nossas ações, ele compromete a nossa consciência. E ao comprometer a nossa consciência, compromete a nossa racionalidade. E ao comprometer a nossa racionalidade, perdemos o senso daquilo que é certo ou errado. E é aí que surgem todas as tragédias que temos visto em nossa sociedade como fruto do alcoolismo. Alguns dias atrás, ali na cidade de Campos do Jordão, bem pertinho de nós aqui, né? Um senhor foi abastecer seu veículo no posto, né? Lógico, se abastece no posto, né? De gasolina. E o frentista atendeu este senhor e o senhor resolveu sair sem pagar, né? O frentista se opôs a esta ação e este senhor atropelou o frentista do posto. E este frentista veio a óbito. E ele matou o frentista por atropelamento, pegou e foi embora como se nada tivesse acontecido. E uma coisa importante que a gente precisa ressaltar: esse motorista estava totalmente embriagado, bêbado, ou seja, ele agiu dominado pelo álcool. E volto a dizer, o álcool fez com que ele perdesse a noção do que é certo ou errado. E terá que pagar por estas atitudes, por esta atitude. As consequências virão para a vida dele, certo? E olha só a destruição. Destruiu uma vida e provavelmente este frentista tinha uma família,
a família também ficou destruída, a sociedade sente-se mal com uma situação dessa, tudo isto como consequência do alcoolismo agindo na consciência de alguém. E este é um caso dentre tantos casos em nossa sociedade causados pelo alcoolismo. Então, o que o autor está propondo para nós aqui é que uma pessoa cheia do Espírito Santo não se envolve com o alcoolismo. Por quê? Porque a sua consciência deve estar sendo direcionada ou dirigida pela palavra de Deus. Nós sabemos o que é certo e o que é errado pela palavra de Deus. E não comprometeremos jamais a nossa racionalidade, a nossa consciência, o nosso senso do que é certo e errado através do alcoolismo. Ao invés de nos embriagarmos com o vinho, diz a Bíblia, enchei-vos do Espírito Santo. Que todo o nosso senso, que toda a nossa percepção seja direcionada pelo Espírito Santo e não pelo vinho, pelo alcoolismo. Ok? Outro ponto que o autor nos coloca, a ideia do sujeitai-vos uns aos outros. É importante considerarmos o outro superior a nós, porque fazendo assim, não agiremos com soberba, com orgulho. Lembrando que o orgulho é uma coisa má, é uma coisa perniciosa, é uma coisa que faz mal, certo? Uma das causas da queda de Lúcifer foi o orgulho. E basta vermos a palavra de Deus que o orgulho é um mal que compromete o sucesso de muitas pessoas, certo? O orgulho. E quando você sujeita-se ao outro, considerando o outro superior a você, você consegue preservar a humildade, certo? E o autor, então, quer nos colocar aqui que uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa humilde. É uma pessoa humilde, humilde como Cristo, certo? Humilde como Jesus. Vamos em frente? O autor diz agora aqui no 3º capítulo, dando graças em tudo. Gratidão é importante. Uma das características mais importantes de nosso relacionamento com Deus é a gratidão. Temos motivos de sobra para sermos gratos a Deus. Fomos salvos por Cristo e somos herdeiros de Deus para a vida eterna. Certo, gente? Você é grato a Deus? Um cristão cheio do Espírito Santo, ele traz em seu coração a gratidão a Deus. Ele cotidianamente agradece a Deus pelos benefícios que Deus tem concedido a ele. São muitos os benefícios que Deus nos concede, mas um dos benefícios maiores, um dos benefícios, ou o benefício maior para nós, é a salvação. É a salvação de nossas vidas. Lembrando aos irmãos que nós estávamos condenados à morte. Os pecadores somos nós. E a Bíblia diz que a alma que pecar, esta morrerá. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, se sou pecador, quem deve morrer sou eu. Certo? Se sou pecador, quem deve morrer sou eu. Então, quem deveria pagar pelos próprios pecados, morrendo, éramos nós. Nós deveríamos pagar pelos nossos pecados. Mas Deus, por sua bondade e misericórdia, não pelo nosso mérito, não pelo nosso próprio merecimento, mas pela própria bondade de Deus,
ele envia Jesus para morrer em nosso lugar. E ao morrer em nosso lugar, Jesus satisfez a justiça de Deus. Jesus nos concede a salvação. Por isso devemos ser gratos a Deus pela preciosa bênção da salvação. Todas as vezes que vou orar, eu me coloco diante de Deus em oração, manifestando a Ele a minha gratidão pela salvação. Faço questão de, quando vou agradecer a Deus, a primeira palavra de agradecimento em oração é pela salvação de minha vida, pela salvação da minha família e pela salvação de todo aquele que crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ok? Então somos gratos. Um crente cheio do Espírito Santo, ele é grato a Deus. Ele é grato a Deus pelos benefícios, considerando sempre que o benefício maior é a salvação. Ok? Outro ponto, gratidão em tudo. A Bíblia nos diz para ser gratos e ela completa em tudo, né? Seria a intenção de Deus nos mandar ser gratos não apenas nos momentos de alegria, mas de adversidade e oposição também? Sim, Deus espera que tenhamos um coração agradecido. Devemos agradecer a Deus por tudo. Agradecer a Deus pelos bons momentos e pelos maus momentos, certo? Por que agradecer a Deus pelos maus momentos? Um dos pontos é que mesmo nos maus momentos, Deus está conosco. É importante agradecermos a Ele pela companhia. Também agradecemos a Deus pelos maus momentos, porque muitas coisas que acontecem nos maus momentos contribuem para novas construções no nosso pensamento, na nossa vida, no nosso jeito de ser. Maus momentos antecedem os bons. Maus momentos desaguam em bons momentos. Então, devemos ser gratos a Deus por todos os momentos. Isso é ter uma vida equilibrada. Lembro-me que Jó, depois de perder muitas coisas, ele se direciona a Deus dizendo: nu vim do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ok? Somente aqueles que são agradecidos a Deus por tudo conseguem ter uma atitude de adoração em um cenário de caos. Ok? Então devemos ser gratos a Deus em todos os momentos. Ok? Diz o autor: salmodiando ao Senhor em vosso coração. Os cânticos são recomendados não apenas durante o culto, mas também fora dele, ou seja, em nossos lares, no local de trabalho, desde que não incomode as pessoas que estão em torno de nós, e outros locais e períodos em que podemos ter um momento com Deus. O cântico aqui como uma expressão de culto, de louvor, de adoração a Deus. Aqueles que são cheios do Espírito Santo salmodiam, cantam, adoram, expressam culto a Deus. Mas esta adoração, este culto, ele não é restrito a 4 paredes, em um horário pré-estabelecido. Não, este culto pode acontecer a qualquer momento, em qualquer horário, em qualquer lugar. Certo, gente? Isto é só para aqueles que são cheios do Espírito Santo. Por falar em cântico, não sei se vocês já viram aqui em nossa cidade de Pinda, né? Aquele irmão que trabalha de gari, né?
e ele fica pela cidade, né, limpando as ruas, as calçadas, varrendo, né, e ele fica cantando, feliz, alegre, né, e isto foi tão forte aqui na nossa cidade, que ele recebeu elogio até do prefeito, né, o prefeito se manifestou, elogiando este funcionário público por essa alegria, por esse bem-estar que com certeza alegrava a vida e chamava a atenção daqueles que passavam pela cidade ao presenciá-lo louvando a Deus, né? E isso é importante, isso é certo. Louvar a Deus em todo tempo, em qualquer momento, em qualquer lugar, que o nome do Senhor seja glorificado por aqueles que são cheios do Espírito Santo. Ok? Na conclusão, o autor diz o seguinte: ser cheio do Espírito Santo é um desafio diário para nós, mas não é impossível. Se desejarmos uma vida de plena comunhão com Deus, não podemos permitir que outras coisas venham ocupar o espaço que é somente do Senhor. Não podemos, né? Sendo sábios, remindo o tempo, sendo gratos e verdadeiros adoradores, podemos demonstrar o quanto Deus espera em nós por intermédio do seu Espírito Santo. Amém, irmãos? Essa é a palavra de Deus para as suas vidas neste final de semana. Sejam cheios do Espírito Santo. Vivam uma vida cheia do Espírito Santo. E ao viver uma vida cheia do Espírito Santo, que consiste em viver a vontade do Senhor, com certeza faremos o bem para nós, para a nossa família, para a comunidade, a igreja e para a sociedade. Ok, irmãos em Cristo? Deus continue abençoando sua vida, sua família, e quero dizer a vocês que estou com saudades das nossas reuniões aos domingos pela manhã lá na nossa igreja, né? Espero que essa pandemia termine o mais rápido possível, né? E todos nós possamos ali estarmos juntos, aprendendo da palavra do Senhor. Deus continue abençoando sua vida, em nome de Jesus. Amém.